Beleza, beleza. Então tá, pessoas. Então é o seguinte, ó, veja lá. Eu vou. Lembra que no último esquema nosso aí, a gente estava chamando atenção para as. Que o Darwin foi um cara lá que, beleza, ele estava lá na época dele lá, vivendo a vidinha dele de boa lá, e ele. E ele. É, deixa só eu ver aqui. Eu parei, eu acho, nisso aqui, não foi? Ó, era isso que a gente estava chamando atenção, não é? Hein, pessoas? Tá lembrando disso aí? Então é o seguinte, ó, esse pessoal começou a perceber que há uma variação. Ô, tá me ouvindo aí de boa? Sim, Tá tudo ok, tá, né? Tudo ok com a. tá, a apresentação tá aparecendo, tô ouvindo o som também. Então tá ótimo, muito bom. Me avisa aí qualquer coisa, tá? Então é o seguinte, veja, a gente estava, na verdade, na última aulinha nossa aí, eu estava simplesmente estabelecendo aqui um padrão de raciocínio lógico, né? A gente entendeu que essa ideia de explicar a variabilidade, a variação, é, muita gente tentou. E aí o Darwin também era influenciado por esse lance aí, né? Como o Lamarck foi e tal. Só que ao fazer a viagem dele lá, ele acabou tendo contato com um ambiente natural extremamente rico, variado, onde ele viu, né, assim, com os próprios olhos, a variabilidade grande, e ele viu que, com base em um monte de coisas que as pessoas já vinham discutindo, que não foi ele que criou, não, isso já fazia parte do senso daquela época, né? Tais como as coisas que Charles Lyell discutia sobre a repetição constante dessas catástrofes e das variações naturais e tudo mais. Não catástrofe no ponto de vista de coisa inesperada, né? Mas que não existia isso, né? Naquela época as pessoas achavam que tudo que acontecia, por exemplo, aconteceu um tsunami é porque isso foi uma catástrofe apocalíptica. Aconteceu, e as pessoas não tinham essa ideia de que é natural esperar a repetição desses eventos, né? Aí foi por causa desses caras aí, lá no século XIX, que mostraram que não, esses eventos sempre estão se repetindo, né? Então, tsunami, vulcão, terremoto, a Terra está sempre passando por isso. Por isso que é imprevisível, não dá para eu garantir, né? É imprevisível o que vai acontecer no ambiente natural. Pode mudar, não tem como eu garantir que as coisas estejam paradas, né? O que torna a ideia do fixismo absolutamente impossível de ser aplicada, né? Agora o Malthus mostrou uma outra coisa, uma outra vertente, que toda a população tende a atingir a saturação. Então o que significa isso? Significa que mesmo que não ocorram eventos naturais, então, por exemplo, quando existe um evento natural de grande escala, né, tipo uma mudança radical no ambiente, isso gera uma pressão sobre os seres vivos que estão lá. É fácil de entender, não é? Então, por exemplo, olha, existem mudanças. Tem lá uma espécie, ela está se desenvolvendo no ambiente, acontece lá um terremoto, sei lá, acontece uma erosão, acontece uma mudança radical no ambiente, aí essa espécie ela é afetada. Tá, tudo bem, é fácil compreender isso. Agora, se não tiver uma catástrofe, se não tiver assim um evento assim em grande escala, assim alguma coisa que altera muito o ambiente, não existe nada que possa fazer com que a espécie também seja alterada ou afetada por algum tipo de pressão? O Malthus mostrou que sim. Então veja, primeiro acreditava-se que, imaginou-se que o ambiente era fixo. Depois observou-se que eventos em grande escala ou eventos catastróficos, eles alteram a estrutura do ambiente. E aí o Malthus acrescentou mais uma coisa que na cabeça do Darwin fez um plim. Espera aí um pouquinho. Mesmo que não aconteça catástrofe, mesmo que não aconteça nenhum tipo de terremoto, nem tsunami, um furacão, nem uma tempestade muito grande, nada assim que altera muito o ambiente, um tipo de pressão espontânea pode acontecer para os organismos dentro de uma espécie. Como que é isso? Porque a tendência da espécie, de uma espécie, é ela crescer exponencialmente. Então veja, se ela cresce exponencialmente, ela vai tender a iniciar o desenvolvimento dela, o crescimento populacional,
nessa curva malthusiana aqui. E observou-se depois que o ambiente sempre vai estabelecer um limite, que é a capacidade de suporte do ambiente. Não, então peraí. Então, mesmo que não ocorra nada assim, que vem de fora e que bagunça a estrutura de uma população, de uma espécie, ela já carrega dentro dela, inerentemente, um princípio de pressão. Sim, por quê? Porque é o seguinte, imagina uma ilha, né? Imagina que eu peguei uma ilha e nessa ilha eu coloquei lá um monte de casaizinhos de ratinhos e deixei lá. Tem comida, tem água, tem espaço, tá tudo maravilhoso. Qual é a pressão? Não houve uma tempestade, não houve uma queda de um asteroide na ilha, não houve um tsunami, tá tudo de boa, tudo beleza. Que tipo de pressão está acontecendo aí nessa espécie? Nenhuma pressão. Uai, então quer dizer que isso aí pode permanecer eternamente desse jeito, né? Essa situação com os organismos ali? Não pode. Por quê? Porque é uma mera questão de tempo. Como existe um princípio natural de explosão demográfica, o que o Malthus mostrou foi que ele matematicamente entendeu que é impossível barrar o desenvolvimento e o aumento de uma população. Por que isso, né? É um mistério isso? Na época deles, era. Hoje nós sabemos. Um dos caras que mais influenciou na nossa compreensão a respeito disso aqui foi o Richard Dawkins. O Dawkins, ele criou ele discutia, no Gênio Egoísta, ele discute bastante um princípio que ele chama de IR. Quem lê o Gênio Egoísta vai ver isso lá. Ele denomina isso como imperativo reprodutivo. O que seria o imperativo reprodutivo? Toda espécie, ela tem uma tendência espontânea de quê? De crescer. Por quê, professor? Crescei-vos, multiplicai-vos? Não, doido. Bactéria não sabe ler, não. Ela não lê nada, não. Ela não sabe nem que livro foi escrito, não. Mas então por que todo organismo tem a tendência espontânea de crescer? Por causa que todo organismo carrega uma molécula biruta, uma molécula maluca. Que molécula biruta é essa? É a molécula de DNA. Então, o ácido nucleico é um tipo de molécula tão biruta que, na presença de um compartimento bioquímico ideal, essa molécula não para de reproduzir. Ela reproduz sem parar. Você já parou para pensar nisso? O DNA é uma molécula tão maluca que é o seguinte, os ácidos nucleicos, eles não param, eles ficam fazendo cópia. Eles são autoduplicantes, eles não param de fazer cópia, não. Tendo energia e tendo enzimas que estão ao redor deles ali, ele vai ficar copiando. Você nunca parou para pensar nisso, não? As primeiras formas de vida na Terra eram unicelulares. Por que começou a se desenvolver pluricelularidade? Porque a quantidade de DNA dentro de uma célula é tão grande que se ela não dividir, ela explode. As células que não dividiam, elas explodiam de tanto material genético dentro dela. Veja, não para. Aquilo ali fica... E ainda hoje é assim, o princípio é o mesmo. O câncer. O que é o câncer? O câncer nada mais é que um conjunto de células mutantes que não tem um sinal para poder parar exatamente essa multiplicação do material genético delas. Ou seja, vai multiplicando, e a célula tem que dividir. Um tumor nada mais é que um conjunto maluco de células que não para de dividir. Então, desde que a vida se originou na Terra, as primeiras formas de vida já se originaram na presença de um tipo de célula estranha, de um tipo de molécula esquisita, que ela impulsiona uma tendência. Todo organismo tem que reproduzir. Ele tem a tendência natural e espontânea de reproduzir. Não interessa se é uma bactéria, não interessa se é uma planta, não interessa se é um fungo ou se é um animal. Todos os seres, eles são carregadores de um DNA que quer reproduzir sem parar. Por isso que organismos unicelulares dividiram, organismos unicelulares dividiram, grudados, produzindo multicelulares. Esses multicelulares produziram tecidos,
esses tecidos produziram estruturas mais organizadas até produzir organismos, e por isso que os organismos não param de reproduzir. Não interessa que organismo que é. Um organismo, um ser vivo, nada mais é que um conjunto de células carregada de quê? De DNA querendo reproduzir. Por isso que essas células ficam dividindo sem parar, por isso que seus tecidos aumentam, por isso que o corpo cresce, por isso que o organismo reproduz. Então, mesmo sem entender isso, Darwin, ao ler a ideia do Malthus, ele entendeu algo interessante, que é o seguinte: a espécie carrega dentro dela já o princípio da pressão que ela vai sofrer. Porque mesmo que não aconteça uma catástrofe ao redor da espécie, ela vai atingir a saturação. Por um motivo muito simples. Existe um imperativo reprodutivo em toda espécie. Tem algumas espécies que, por causa desse R aqui, ó, ela vai explodir mais rápido, outras a curva vai explodir mais lentamente. É isso que a gente calcula quando você calcula isso aqui no crescimento populacional. Mas, no fundo, todas as espécies vão ter a mesma tendência. Ela vai tender a explodir, primeiro de forma exponencial, e aí ela vai atingir a saturação. O que é a saturação? É o máximo. Ou seja, vai chegar um ponto que vai ter tanta gente. Lembra do exemplo do ratinho? Vai chegar uma hora que vai ter tanto ratinho lá dentro da ilha lá, que eles vão começar a morrer de fome, vai faltar água, as doenças vão aumentar, vão começar a acontecer pandemias dentro da população, os bichinhos vão competir, eles vão começar a se matar, vai começar a ser produzido canibalismo dentro do grupo. Peraí, mas agora há pouco, há 30 anos atrás, essa população estava ali, harmônica, tranquila. Sim, mas exerceu-se uma pressão natural sobre ela, produzida pela saturação. A gente chama isso de efeito dependente da densidade. Ou seja, o aumento da densidade dentro de uma população, ela é tão esperada quanto a própria existência da população. É uma mera questão de tempo. Então quer dizer, professor, não tem espécie que parou de reproduzir. Ô doido, para e pensa. Você, deixa eu aceitar um menino aqui. Para e pensa nisso. Vocês nunca pararam para pensar nisso, mas pensa nisso agora. Você já ouviu falar você já ouviu falar de uma espécie que ela parou de reproduzir? Tipo assim, deu uma vontade nela, ela parou de reproduzir. Você já ouviu falar disso já? Uma espécie. Cita para mim um exemplo. Umas baratinhas que estavam lá. Tá me escutando aí, pessoas? Tá, né? Imagina que você tem lá um grupo de baratinhas. Aí um belo dia as baratinhas falam: não queremos reproduzir mais não. Parou, tá? Chega pra mim, acabou, agora eu parei, não quero mais, cansei. Não existe isso. Toda espécie, ela tem a tendência espontânea de quê? De reproduzir sem parar. Não tem como barrar isso? Claro que não. A única espécie que nós temos, que a gente imagina, né? Que a gente imaginava que teria condições de barrar isso, é a nossa espécie, que ela entendeu como é que o mecanismo populacional funciona, né? Pois eu vou te dizer que a nossa espécie é a primeira que a gente vai entender que não barrou, né? Pessoas estão me ouvindo aí? Oi? Sim. Tá tudo ok, né? Então, ó, a única espécie que poderia barrar isso é a nossa. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Vocês já entraram no Worldometers? Já ou não? Vocês sabem de que eu tô falando? Eu. Sabe de que eu tô falando ou não? Hã? Eu não. Não sabe o que eu tô falando? Não, então é o seguinte, não. ó, olha aqui, ó. Depois você coloca no Google aí, Worldometers. Aí, a hora que sair o Worldometers, você procura nas opções lá, tem Population Clock, tá? Aí você coloca Population Clock, beleza? Aqui, ó. Tem o site geral e aí dentro dele você tem esse item lá. Aí você encontra World Population Clock, tá? Aí você coloca aqui. E aí vamos entrar aqui no Worldometers. Isso aqui é o crescimento da população humana em tempo real, tá? Isso aqui, ó, é alimentado por dados geográficos e populacionais constantes. Esse site é mantido por um pool internacional e ele está mantendo. É óbvio que existe um erro aqui, né? Eu imagino que o erro deve ser até para menos, né? Mas cada vez que está pulando esse número aqui, ó, é um bebê que foi registrado no planeta, tá? Beleza? Ó, nasceu mais um, nasceu outro. Hoje,
A espécie humana tem 7.844.750.000 e esse resto aqui de humanos no planeta. Olha que incrível isso aqui. Hoje, nasceram 175 mil bebês. Morreram 73 mil. Você concorda que o número de mortes ela é no mínimo 3 a 4 vezes menor que o número de nascimentos? Olha que ao longo do ano, de janeiro para cá, do início de janeiro, já nasceram 15.143 crianças. Morreram 6.357 pessoas. Você vê que a Covid não faz nem cosquinha aqui, né? O número de pessoas que morreram é pelo menos 1/3 menor do que o número de pessoas que nasceram. Vocês percebem a velocidade disso aqui? Nós vamos bater 8 bilhões se continuar nesse ritmo aqui, ó. Mas é muito rápido. Depois vocês dão uma olhada nesse site, ele é muito bom. Ele traz uma série de estatísticas muito interessantes, desde estatísticas ligadas ao crescimento. Essa é a nossa linha, essa aqui é a nossa linha de crescimento populacional atual. Veja, você tem dúvida? Pessoas, de vez em quando a gente vê pessoas da área de geografia, esse pessoal da área de humanas, dizer que não existe um problema malthusiano acontecendo no planeta, não, tá? Isso aí, porque Malthus, não sei o quê, piriri pororó, aquelas conversas lá do povo das humanas, né? Olha aqui, é provável que uma pessoa dessa nunca tenha visto isso. Não quer dizer que os problemas de crescimento da espécie humana sejam os únicos. Ninguém está dizendo que a espécie humana só tem um problema e que o problema dela é malthusiano. Mas não há a menor dúvida que essa curva de crescimento da nossa espécie, ela é exatamente essa curva. Tudo bem? Eu acho que não precisa ser muito inteligente para ver isso, né? Nós estamos exatamente nesse ponto da curva malthusiana, né? Ué, mas então vai chegar um ponto que vai atingir um máximo aqui. A nossa espécie, ela não atingiu a capacidade de suporte. Por quê? Porque a gente não cresceu ainda o suficiente para começar a morrer gente de fome, à torta direito. Esses eventos que estão acontecendo, tais como a Covid, tais como os nossos encontros com organismos que a gente nunca via, ambientes que estão começando a aumentar o contato do humano com patógenos, isso aí é só o início, tá? A Covid é só a primeira dessas pandemias modernas que a gente está vendo. E isso não é uma previsão apocalíptica. Isso é um dado real. Veja, o que está acontecendo? A nossa espécie, ela está indo exatamente para o ponto de saturação. Então, nós temos muitos problemas. Problema de distribuição, problema de produção de alimentos, problema de etc, etc. Coisas que, por exemplo, a política não permite que mude. Então não adianta falar que o problema nosso não é de produção. O povo das humanas fala assim, nós não temos um problema malthusiano, porque o grande problema nosso não é de produção, é de distribuição. A gente conseguiria produzir alimentos, foi calculado já por alguns pesquisadores, que nós conseguiríamos produzir alimento suficiente para 12 bilhões de boca no mundo para comer. Com a tecnologia agrícola que nós temos hoje, nós conseguiríamos produzir alimento para 12 bilhões de pessoas comerem, né? Só que o problema não é esse. A macroeconomia, ela é muito intrincada, né? Ela não permite que as coisas andem do jeito que, se eu quiser amanhã distribuir comida de graça, eu não posso fazer isso, né? Que dia que os Estados Unidos vão distribuir comida de graça para acabar com a fome no mundo? Né? Esse presidente americano que entrou lá, agora ele é um pouco mais light. Mas de vez em quando entra uns doidos, igual o Trump, né? Faz parte da história dos países. De vez em quando tem umas pessoas que são moderadas. De vez em quando entram uns governantes biruta, né? Maluco, igual a gente tá vendo aí. Então, a história mostra que é muito difícil essa igualdade, por exemplo, na distribuição dos recursos. Então não adianta. O que adianta muitos países serem ricos, sendo que os países que são ricos não vão distribuir comida para os países pobres? Então vai morrer de fome do mesmo jeito. Vocês entendem a lógica? Então, o grande problema pode até ser que exista um problema de tecnologia, de produção de alimento, existe um problema de má distribuição no planeta, etc., né? O que parece ser um problema crônico para essa espécie, não é um problema que está passando, né? Parece que para a nossa espécie é crônico isso. Sempre existirão os países que vão estar sofrendo
passando fome, sempre existirão os países ricos. A macroeconomia é assim, né? Ela funciona desse jeito. Agora, há com certeza uma questão malthusiana, né? Veja, nós estamos exatamente no meio de uma curva de saturação. Então, isso aqui é muito interessante. Quando Darwin entendeu isso na mente dele fez puff, né? Nossa, mas então quer dizer que toda espécie que está lá, ela está passando por isso. Ou o ambiente está pressionando ela, ou ela própria entra num mecanismo de pressão interna por causa da saturação que ela vai sofrer. E ele observou isso em tudo quanto é lugar que ele foi, né? Tá, e daí? E daí que mesmo que eu não falasse de Darwin, né? Você pode fazer um experimento uma hora com pessoas, tipo assim, você não usa a palavra Darwin. Todos os cientistas modernos, eles têm uma visão a respeito de como é que o ambiente natural funciona. E nessa visão, o que eles observam, né? Independente de quem falou isso, se foi Malthus, se foi Lamarck, não interessa quem falou. O que interessa é que existe uma visão. Todo mundo que tem um raciocínio lógico hoje, do ponto de vista ambiental, essa pessoa ela vai poder visualizar o ambiente da seguinte maneira. O que a gente vê no mundo natural, quando a gente observa o mundo natural? Você tem que lembrar sempre que algumas coisas você vai perceber. Sempre. Primeiro, existe variabilidade que é intraespecífica, você concorda? O que é variabilidade intraespecífica, pessoas? Não existem clones. Mesmo um gêmeo não é clone. Mesmo uma bactéria que sofre mitose, a gente diz que é clone, porque é o mais próximo de um clone. Mas você já estudou duplicação de DNA. Você sabe que ela sofre mutação. Então não existem clones absolutos. Na natureza, a natureza ela não funciona para produzir clones absolutos. Não é da estrutura da natureza produzir clones absolutos. Por quê? Porque quando a molécula de DNA duplica, ela pode até manter o mais próximo possível da integridade dela. Mas ocorrem o quê? Ocorrem erros. Se a gente tem uma mitose, uma duplicação simples, ocorrem erros, são mutações. A frequência pode ser baixa, mas ocorrem. Se nós temos um crossing over produzido, por exemplo, por uma meiose, vão ocorrer, além de erros, mistura, recombinação gênica numa reprodução sexuada. Então vai variar. Então não existe dentro da espécie variabilidade intraespecífica. Ou seja, falando de um jeito simples, ninguém é igual. Mesmo dentro de uma espécie, ninguém é igual. Eu posso produzir 10 filhotes. Os 10 filhotes serão diferentes. Mesmo que sejam gêmeos univitelínicos, eles serão um pouquinho diferentes. Tá, mas e daí? Não, e daí que é esperado que exista variabilidade na espécie, ué. O Lamarck imaginava que a variabilidade da espécie ela surgia por necessidade. Os indivíduos eram diferentes, por quê? Porque ao terem contato com o meio, eles adquiriam, por uso e desuso, né? Adquiriam alguma coisa, aí eles ficavam diferentes. Então, por exemplo, eu pego uma espécie. Lá dentro da espécie eu tenho bichinhos de bico de 5 centímetros, de 3 centímetros e de 2 centímetros. Por exemplo, que eu estou pensando numa espécie de pássaro. Nessa espécie de passarinho eu tenho bicos de 3 tamanhos diferentes, certo? Na cabeça de caras igual Lamarck, por que os tamanhos eram diferentes? Porque um esticou mais, um usou mais, o outro usou menos, o outro usou muito pouco. Aí, ou seja, as variações que eu vejo no tamanho do bico são consequência do uso, né? Darwin percebeu que, mesmo sem ele entender genética nem nada, os caras daquela época do século XIX começaram a perceber que a variabilidade ela está lá, ela existe. Mas de onde que ela vem? Não interessa explicar de onde que ela vem. Nós sabemos de onde vem, né? Por causa dos motivos que eu acabei de falar. Mas assim, no século XIX ninguém sabia, não. Mas não interessa eu saber, né? O que interessa é eu ver que está lá. Eu pego um rebanho de gado, eu vou analisar as vaquinhas, mesmo que elas sejam branquinhas, quando eu olho de perto eu vejo que tem diferença entre um e outro, né? Eu olho um monte de formiguinha no chão, aos meus olhos eu penso que é tudo do mesmo tamanho, né? Que elas são todas iguais, mas na verdade elas não são. A hora que eu vejo lá as formiguinhas, se eu chegar bem de pertinho com a lupa, eu vou descobrir que uma tem antena maior do que a outra, tem uma que tem a patinha de trás mais comprida do que a patinha da frente, tem uma que tem pelinho comprido, pelo liso, a outra tem pelinho enrolado. Todas as espécies, elas têm variabilidade. É espontâneo delas, beleza?
Outra constatação óbvia é que como a variação está lá, ela é intraespecífica, nem todos reagem do mesmo jeito em relação ao ambiente, você concorda? Então aquilo que a gente chamaria de variação favorável e desfavorável não é um desejo do indivíduo dentro da espécie. O indivíduo nasce com variações que são favoráveis ou desfavoráveis. Peraí um pouquinho, mas favorável e desfavorável em relação a quê? É aí que está o grande lance. Não existe característica favorável em termos absolutos. O que é favorável ou desfavorável é estabelecido por quem? Pelo meio. Ou seja, não tem como eu dizer, por isso que a gente nunca na vida vai usar a frase mais evoluído e menos evoluído. Uma pessoa que usa uma frase maluca dessa, ela nunca estudou isso que nós estamos discutindo aqui. Ela não tem noção do que ela está falando. E você, pelo amor de Deus, nunca mais na vida você vai falar isso. Porque senão eu vou ter vergonha demais se eu descobrir que um aluno meu da UEG, da biologia, o biólogo da UEG, saiu falando mais evoluído, menos evoluído. É um vexame isso. É igual um professor de português ouvir um aluno de letras falar nós vai, nós vem, nós foi. Não interessa se ele é goiano, não. Goiano acho que é bonito ser feio, né? Acho que é bonito falar errado. Não existe nós vai, nós feio. Como não existe mais evoluído. Quando eu digo mais evoluído, eu estou estabelecendo que existe uma característica que ela é mais importante do que a outra. Peraí, mas como que uma característica é mais importante do que a outra se depende ao ambiente onde ela ocorre? Por exemplo, se eu te perguntar assim, o que é mais favorável? Eu respirar por pulmão ou eu respirar por brânquia? Você vai dizer, não sei, se eu acreditar que pulmão é uma característica melhor, por quê? Porque nós temos essa característica, então tudo aquilo que se assemelha a um pulmão é melhor, então mais favorável é pulmão, né não? Depende. Se eu te colocar na água, nego, o que você mais vai querer é ter o quê? É brânquia. Então quem estabelece o que é que funciona e o que não funciona no mundo natural não é a característica em si. Não existe um valor na característica de um ser vivo. O que estabelece o valor da característica que um ser vivo tem é a relação do organismo no ambiente onde ele está. Entende isso? Então quer dizer que é como se o ambiente fosse um cenário. O ambiente ele é um cenário. Se o cenário muda, a característica muda. Ela deixa de ser o quê? Ela deixa de ser favorável. Ela se torna mais favorável ou ela se torna menos favorável. Não tem como controlar isso. Então peraí, então a adaptação é a coincidência daquilo que eu nasci com o ambiente onde eu tô. Ouça isso que eu falei, tá? Isso é o pulo do gato. As pessoas que entenderam e que não entenderam evolução, elas podem ser definidas pelas pessoas que entenderam ou que não entenderam essa frase que eu acabei de te falar. Se você internalizar isso na sua mente, pronto. Pro resto da sua vida você está blindado em relação a qualquer maluquice que alguém falar a respeito de processo de evolução. Ouça o que eu estou te dizendo. Evolução, adaptação, não é a resposta a nada. Adaptação não é o indivíduo, do ponto de vista do indivíduo, adaptação não é transformação de nada, não é aquisição de nada. Adaptação é a coincidência daquilo que eu tenho. E eu tenho por quê? Porque eu fui escolhido? Porque eu recebi um presente? Não, eu tenho porque por acaso eu nasci com aquela característica. Adaptação é a coincidência daquilo que eu tenho no ambiente onde por acaso eu estou. Vocês entenderam a lógica disso? O que define que uma característica funciona ou não no ambiente é o fato do ambiente favorecer aquela característica funcionar. Então quer dizer que o organismo ele já nasce adaptado? Sim, claro. A adaptação existe antes de você nascer com ela. Por exemplo, se você tem uma tendência de suportar 30 graus, se as suas enzimas estão muito bem adaptadas a 30 graus, significa que você já herdou uma predisposição natural para suportar 30 graus. É claro que podem ocorrer alterações fenotípicas. O fenótipo ele pode ser alterado
ao longo da interação que o indivíduo tem com o ambiente. Mas o próprio fenótipo, ele é limitado por quem? Por aquilo que você recebeu como parte da herança genética. Então, na grande maioria das vezes, as adaptações, elas já estão prontas antes de você existir. Então, por exemplo, você tem pulmão, não é porque você está se adaptando ao ambiente aquático para respirar. Você tem pulmão porque a sua mãe tinha pulmão. Você tem pulmão porque você já recebeu genes de produzir pulmão. Ué, mas então quer dizer que se minha mãe tivesse me parido dentro d'água, colega, você estava ferrado. Você não estaria adaptado. Ué, mas aí o que eu poderia fazer? Nada, você poderia morrer. Simplesmente, você morreria. É assim que funciona. Entende isso? Não existe, a adaptação, ela é esse encontro, é esse casamento entre aquilo que é favorável funcionar no ambiente que é ideal. Se o ambiente muda, deixa de ser favorável. Então, olha que coisa então, melhor adaptadas naquele ambiente ou pior. Só que o ambiente não é estático, o ambiente está sempre mudando, né? E mais do que isso, olha aqui, o ambiente estar sempre mudando é a visão que a gente tira de quem? De que o ambiente não é fixo, ele está sempre em constante mudança. Agora, além disso, você acrescenta, isso aqui são as catástrofes, né? O ambiente está mudando, então pode acontecer uma mudança e aí torna o que era favorável desfavorável. Agora, além disso, ainda tem a ideia do Malthus, ó. Além do ambiente poder mudar e poder direcionar de maneira diferente o que é e o que não é adaptado, as populações saturam. Ou seja, toda a população tem a tendência de atingir o máximo dela. Por causa de quê? Do imperativo reprodutivo que ela tem. Ou então, além do ambiente, do cenário poder mudar de vez em quando, a população tende a saturar. Sim, ela tende a saturar. E aí? Olha, ela já carrega dentro dela um princípio natural de quê? De pressão. Mesmo que o ambiente não mude e que esteja tudo favorável, tudo tranquilo, ela pode atingir a saturação. E aí uma pressão começa a se estabelecer. Então a pressão, ela sempre vai ocorrer. Ou ela virá de mudanças que o ambiente vai ocorrer, vai sofrer, ou ela pode ocorrer, mesmo sem o ambiente sofrer muita mudança, por causa da pressão exercida pela própria saturação que a população vai atingir. Então ela sempre vai atingir um máximo. E aí sempre isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma pressão. Essas pressões ambientais, elas são traduzidas na forma de quê? Limite dos recursos, alterações das condições do ambiente, então competição entre os indivíduos, que pode ser até competição física, competição até os limites de um matar o outro por causa dos recursos, tendência de mudança de ambiente, o aumento de doenças. Ou seja, as pressões, elas começam a atuar gerando uma pressão sobre quem? Sobre a variabilidade que está lá. Então, essa pressão vindo das mudanças catastróficas do ambiente, associadas a quem? Associadas ao fato de que a espécie não para de crescer. Isso pressiona a variabilidade. De que maneira? Há uma tendência de que quando o ambiente muda, o que o ambiente faz? Ele privilegia as adaptações que estavam melhor ajustadas àquelas novas condições. Então, por exemplo, eu estou num ambiente onde a temperatura que favorece as enzimas é em torno de 25 graus. Aí, todos os bichinhos da minha espécie, eles se desenvolvem muito bem em torno de 25 graus. Você concorda que se amanhã mudar a temperatura do ambiente por algum motivo para 30 graus, o que acontece com essa espécie? Ela inteira se extingue. Por quê? Porque ninguém suporta. Todas as proteínas vão desnaturar a 30 graus de todo mundo. Não vai sobreviver ninguém. Agora, você concorda que se eu tiver variabilidade intraespecífica, e ela existe, por isso que ninguém é clone, numa espécie, o exemplo que eu dei é impossível. Porque numa espécie, não tem como todo mundo estar adaptado, reagindo igual para a temperatura. Existem indivíduos com grau de tolerância mais alto e tolerância mais baixo. Por quê? Porque pode ser assim. Simplesmente porque eles nasceram diferentes uns dos outros. Ah, então quanto mais variabilidade, maior será a probabilidade de alguém estar adaptado a uma condição nova quando ela surgir. É exatamente isso.
Ou então quer dizer que já existem adaptações hoje numa espécie para uma situação nova que vai ocorrer daqui a 1000 anos? Provavelmente sim. Ninguém imaginou que o coronavírus ia se desenvolver na Terra. Imaginou? Não. E não existem pessoas que pegam o vírus e não desenvolvem? Sim. Ou então elas já estão adaptadas ao coronavírus? Sim. Tem um monte de gente que pega o vírus e não desenvolve nada. Ué, mas então elas já têm uma adaptação própria, uma resistência natural ao Covid? Sim. Mas por que elas adquiriram essa resistência? Não, elas não adquiriram nada. Elas nasceram. Você simplesmente pode ser uma pessoa que pega o Covid e não desenvolve. E por quê? Não há porquê. Não há propósito, não há objetivo, não há direcionamento. Ninguém escolheu que isso ocorresse. Simplesmente pode ocorrer. Por quê? Porque existe variação. Agora, quando o ambiente muda, então, ou seja, na ausência do Covid, que diferença fazia se eu tenho no meu DNA um gene que dá resistência àquele vírus? Que é um vírus que eu nem sabia que existia. Não faz a menor diferença para a nossa espécie. Agora, com a presença desse vírus, faz toda a diferença se eu for resistente ao Covid. Você concorda? Por quê? Porque uma pressão foi exercida pelo ambiente. Então, essas pressões exercidas pelo ambiente, elas geram um efeito. Esse efeito é que, ao longo do tempo, a gente começa a ver uma reprodução diferenciada daqueles que já nasceram adaptados. Oh, peraí, tem alguém querendo entrar aqui. Aí. Pessoas, tá tudo bem com o áudio aí? Tudo bem com o vídeo? Me dá um ok de vez em quando aí para eu saber que tá tudo bem? Tudo ok, né? Então, ó, voltando... Tá tudo tranquilo. Se por acaso eu cair, professora, der algum problema, a gente avisa no WhatsApp. Ah, então tá. Então, pessoa, é porque vocês estão muito silenciosos. Então é o seguinte, veja lá, seus pessoas. Então a reprodução, o que significa isso na prática? Que a variabilidade, ela vai sempre... Quanto maior a variabilidade numa espécie for, maior será a probabilidade de que, para qualquer mudança que o ambiente sofra, alguém já terá nascido adaptado para suportar essa mudança. Quando eu tenho pouca variabilidade, ocorrem mudanças para as quais alguém dentro da espécie não estará adaptado. E é assim que uma espécie entra em extinção. Mas é raro isso acontecer, né? Como a variabilidade ela sempre está aumentando, porque os organismos estão reproduzindo sem parar, ou seja, é um mecanismo retroalimentado. O tamanho da população sempre tender a crescer, aumenta a mistura, porque aumenta a reprodução. E a reprodução acontecendo sempre aumenta a variabilidade. E a variabilidade aumentando, sempre ela vai munir a espécie de variantes que, caso mude o ambiente, algum variante suporta. Olha que coisa interessante. É brilhante isso, né? Ou seja, a pressão que é exercida pela própria saturação da reprodução, ao mesmo tempo ela aumenta a variabilidade que mune a espécie com variantes que podem estar adaptadas caso o ambiente mude. Então a espécie, ela tem uma tendência espontânea e natural de sempre que as pressões aumentam, alguém ali dentro já nasceu adaptado. E esses que já são adaptados tendem a reproduzir mais. Se a gente partir da ideia de que essas características são geneticamente transmissíveis, professor, mas se for uma característica que ela não passa de pai para filho, por isso que a ideia do Lamarck é biruta, né? Então, por exemplo, faço exercício aqui no meu braço, aí aumento meu músculo. Aí isso não passa para meu filho. Então não tem como isso tornar a próxima geração mais eficiente, né? Agora, se eu parto da ideia de que, por exemplo, eu ter nascido com gene que resiste ao coronavírus é uma característica congênita minha, se eu tiver um filho, há uma probabilidade do meu filho ter herdado esse gene. Então é provável que isso vai passar para a próxima geração. Então, se a gente parte da ideia de que características podem ser herdadas, e se por um acaso essas características que me tornam mais apto naquele determinado ambiente, naquela determinada situação, lembre-se, é absolutamente relativo. Eu não estou mais apto porque eu sou melhor, ou porque eu fui beneficiado com alguma coisa que me tornou mais adaptado.
Eu só sou mais apto porque eu nasci com a cagada de ter a característica que funciona bem naquele ambiente onde eu tô. Se eu mudar de ambiente, ou se a característica do ambiente mudar, mais apto será outra variação, e não a minha. E isso pode mudar. Está mudando o tempo inteiro. Certo? Então, quando vai gerar uma consequência? Um aumento dentro da espécie daquela variação que era mais favorável quando a pressão ocorreu. Por isso que, professor, então, por exemplo, por que todo mundo nasce com pulmão, então? Né? Todo mundo nasce com pulmão porque essas populações que estão aqui hoje são descendentes de populações que começaram a sofrer o efeito de pressão fora da água há milhões de anos. Mas espera aí, quer dizer então que uma adaptação que está aqui hoje, necessariamente ela não está acontecendo porque a pressão está acontecendo agora. Não. A pressão pode ter acontecido há milhões de anos, lá nos grupos ancestrais. Só que como essa característica ela é geneticamente transmitida, hoje, na minha espécie, todo mundo nasce com pulmão. Então, por exemplo, você tem pulmão porque sua mãe tinha pulmão. E a sua mãe? Ela nasce com pulmão por quê? Não é porque ela está se adaptando para respirar no ar? Não, porque a mãe dela tinha pulmão. Tá, e a mãe dela nasceu com pulmão por causa de quê? Porque a mãe da mãe dela tinha pulmão. Uai, professor, mas se a gente for voltando, vai chegar uma hora em que ter ou não ter pulmão tem que ter alguma vantagem. Sim, os primeiros grupos de vertebrados há 260, 270 milhões de anos, nós vamos estudar, belezinha isso aí, fica tranquilo. Esses primeiros grupos de vertebrados que viviam nas margens e que tinham dentro da espécie indivíduos com brânquias estranhas e brânquias normais. Esses grupos de peixe com brânquias normais só se adaptavam dentro d'água. Mas esse grupo estranho de peixes com brânquias que conseguiam respirar na água e na terra, eles começaram a ser selecionados fora da água. E foram mutações e variações nessas brânquias que produziram as estruturas lá na frente, que a gente vai chamar de estrutura pulmonar. Então lá, há 250 milhões de anos, houve uma pressão que deu uma vantagem para quem conseguia respirar fora d'água. Sim, por isso que todo mundo que é filhote desses que herdaram esses mesmos genes para produzir pulmão, hoje nascem herdando pulmão. Mas não é porque ter pulmão é melhor. Ter pulmão está mais bem adaptado hoje. Se você é um animalzinho, que a sua mamãe mamífera, ela já fez o seu zigoto carregando os genes de produzir pulmão. Por isso que a adaptação, ela não é algo necessariamente que está acontecendo como uma reação do indivíduo ao ambiente. A adaptação, ela não é um evento do indivíduo. A adaptação é um evento da espécie. Então, quando eu tenho um aumento dentro da espécie, veja que eu não estou falando do indivíduo, nós estamos falando da espécie. Lembra que o Lamarck ele pensava no indivíduo. O indivíduo cria bracinho, o indivíduo aumenta a orelha, o indivíduo cresce o pescoço. Não é isso que acontece. O que a gente está observando no mundo natural é que a espécie é que está passando por um mecanismo. E esse mecanismo que está preservando variação que funciona, esse mecanismo, ele é um mecanismo populacional. É a espécie que está se adaptando. Não é o indivíduo que se adapta. O indivíduo ele é um elemento dentro da variabilidade da espécie. Mas quem está passando pelo processo ao longo do tempo é a espécie. Não sou eu o indivíduo. Vocês entenderam a lógica disso? Aí você vai falar, tá, professor, isso aqui são coisas que a gente estuda aí, quando a gente estuda genética, quando a gente estuda as populações, quando a gente estuda geografia, quando a gente estuda as coisas aí, a gente estuda isso aqui. Então, por exemplo, é muito interessante se você pegar uma pessoa, até um criacionista mesmo, sabe? Eu já fiz isso. Tinha um cara que ele tinha nível superior e tudo, ele era lá desses caras, assim, de uma vertente religiosa, praticante mesmo, tá? Ele ia na casa do meu pai. Aí quando eu comecei a fazer biologia, ele ficava mesucrinando. É daqueles que gostam de ficar enchendo o saco, né? Mas gente fina, né? Aí ele começava a brincar e falar esse negócio de evolução aí, ó, falar pro meu pai perto de mim, né? Agora o Kleber é cientista, vai virar cientista, esse negócio de evolução, né? Esse negócio de macaquinho virando gente, hein, seu Amâncio? Falar pro meu pai. Aí,
eu sentei com ele um dia e quando eu comecei a estudar essas coisas e falei para ele assim, olha, você tem nível superior aí e tal, então tem um monte de coisa que você estudou no ensino médio, você já entende. Vou fazer umas perguntas para você. E aí comecei a conversar com ele e fui colocando essas coisas para ele, certo? Você entende que na espécie nem todo mundo é igual? Exemplo da formiguinha. Você entende que tem variação que funciona, que tudo bem. Eu entendo. Normal, você não precisa ter um QI privilegiado para você entender isso, né? E esses elementos aqui que eu acabei de descrever. Aí depois, a hora que eu acabei de falar isso para ele, aí eu falei para ele, então muito prazer, você acabou de entender a teoria darwiniana. Porque foi exatamente isso que Darwin mostrou no livro dele. Na hora que você fala assim, a pessoa ela dá um cloque. Não, não. Não é isso não. Aí, ó, esse cientista tudo pula fora na hora que a gente, né? Mas e macaquinho transformando? Sua avó não era macaco? E macaquinho não transformou para virar gente? E evolução nessas coisas aí? Aí, quando eu tô conversando com o cara, eu percebo que a ideia que ele tinha de evolução na mente dele era, no mínimo, lamarquista. Quando você vê essas pessoas falando essas coisas, principalmente os criacionistas, falando esses negócios de que evolução tá errado, se você sentar para conversar com um indivíduo desse, se você chegar para ele falar essas coisas, essas bases teóricas que eu te falei aqui, ele vai falar para você, não entendi tudo isso aí. Mas no momento em que você falar para ele, parabéns, você acabou de entender a teoria do Darwin. O cérebro buga. Não, peraí, não, mas não, evolução, transformação, macaquinho virando gente. Aí você descobre que o indivíduo, no máximo, ele nunca entendeu a evolução. No máximo, ele é lamarquista. Porque o que o Darwin descreveu, depois que ele voltou da viagem dele, aí ele juntou lá os resumos dele e tal, ele foi escrever o livro dele. O que ele descreveu na obra A Origem das Espécies? Basicamente, ele descreveu isso. Ó. As bases teóricas do raciocínio do Darwin, que estão descritas lá no livro, são essas. Ó. Primeiro, ele conclui que existe uma variabilidade grande na natureza, que não tem indivíduos que nascem iguais. Ele não sabia explicar a genética, mas ele percebeu isso. E o que ele mais fez na vida foi ficar estudando o quê? Estudando pombo, estudando... Ele visitava os caras que criavam cavalo, e aí ele chegava pro cara e falava assim, nossa, mas os seus cavalos são bonitos demais, a crina deles é muito lisinha, né? É sorte sua, né? Ele falou, não, sorte não. Eu ponho pra cruzar um com o outro aí, de vez em quando nasce uns com a crina tudo feia. Uai, o que você faz? Não, eu vendo, dou, mato. Aí eu tiro ele do grupo aí, ó, do Aras. Ah, então na verdade de vez em quando nasce uns diferentes. Nasce. Mas por que nasce diferente, né? Não sei. Mistério da natureza. No século XIX ninguém sabia por que o indivíduo nasce diferente do outro, né? Mas nasce, de vez em quando nasce. A mãe dele criava pombo. Aí ele via os pombinhos da mãe dele lá. Ela punha os pombinhos para cruzar. Aí punha um pombo para cruzar, um que tinha asa grande, com um outro que tinha asa grande. Aí nascia lá os filhotinhos, nascia um pouco deles com a asa grande, mas no meio deles nascia um com a asa pequena e outros nasciam com a asa média. Punha para cruzar um pombo branco com outro branco, nascia um pombo cinza. Mas por quê, né? Ninguém sabe. Quer dizer, naquela época era um mistério, ninguém sabia. Mas Darwin sacou que a variação está lá. E ele percebeu que essa variação ela vai funcionar de um jeito diferente dependendo do ambiente onde ela está. Então tem variações que funcionam melhor e outras pior, entre aspas, no ambiente onde ele está, né? Que é o que a gente chamaria de adaptação. As populações crescem sem parar. Ele percebeu isso, que ele leu o livro do Malthus. E ele percebeu que o ambiente está sempre mudando. E ao mudar e a população sempre saturar, existe limite dos recursos. E quando isso ocorre uma pressão do ambiente. Quando essa pressão ocorre, há uma tendência de reprodução daqueles que são mais aptos. Lembra do que nós falamos? Só que Darwin precisava dar um nome para isso. Aí ele criou um nome bonito. Que nome que ele criou? Seleção natural. Ele criou esse nome porque o povo já fazia seleção artificial. Por exemplo, esse cara que ele falou aí, o cara que criava cavalo, a espécie humana já faz isso desde sempre, né? Então, por exemplo, se eu quero criar vaca e eu quero aumentar a quantidade de produção de leite de vaca, basta eu pegar as vaquinhas. Nasce vaquinha que produz 5 litros, outra que produz 8 litros por dia, outra que produz 10.
Aí eu começo a cruzar as de 10 com 8 e eu separo as de 5. Aí começa a nascer que produz 8, produz 11, produz 12. Aí eu começo a cruzar as de 12 com 10, separo as de 8. Se eu for fazendo assim, se eu for direcionando os cruzamentos, eu produzo o que nós chamamos de seleção artificial. E a nossa espécie faz seleção artificial desde sempre, desde que ela existe. A gente faz seleção artificial. E desde o Egito Antigo tem registro de fazer seleção artificial com gatos, com cães. A gente seleciona tipos diferentes e cria variações. As variantes de cachorro que existem, para e pensa nisso, tá? Variedade de cães, né? Então, de onde que vem essa variabilidade, né? Por exemplo, você nunca parou para pensar que se você pegar, parte da nossa população já leu, quando você lê lá, em algum lugar você leu alguma citação falando de um poodle? No texto bíblico? Seja em Novo Testamento ou Velho? Se você pegar o livro dos islâmicos, né, o livro escrito pelo Maomé, você em algum lugar no livro dos budistas vai ver escrito poodle, ou shih tzu. Em algum momento alguém citou a existência. Uai, professor, mas elas não existiram no dia da criação, então elas não surgiram? Agora, cada variante desse aqui foi criado por nós. Nós criamos o poodle pelos nobres, que era para ajudar na caça. O poodle é um variante de cão que ele é muito esperto, sabe? Os poodles, eles são bons caçadores, né? Eles só cruzar variedades de cão para produzir essa variedade aqui, ó, peludinha aqui, ó. Para quê? Para poder pintar os pomponzinhos deles, né? Descobriu-se que era legal isso aqui, porque você corta o pelinho deles e deixa essas bolinhas na ponta do rabo, assim, e aí você pinta de verde, de azul e tal. Aí cada equipe de caçadores tinha um conjunto de cachorrinhos coloridos, de cor diferente. Então eles entravam no meio da mata, era fácil identificar quem era o cachorro de cada equipe, né? O duque tal, o marquês de não sei quem, a princesa tal, tinha lá o seu grupo de cachorrinho. Então esses variantes de cães, eles foram criados por nós há algumas centenas de anos. Através de quê? De cruzamento e de seleção artificial. Pega livros, não tem lugar nenhum citando isso. Nenhum livro religioso, de história, ele vai citar um pitbull no livro antigo lá em Jerusalém. Não tem, porque não existia. Agora, essa é uma forma de vida que ela existe hoje. Mas de onde que ela veio? De onde que ela surgiu? Não, ela se originou porque a gente criou variações que produziram essa espécie, né? Então a gente já faz seleção artificial desde sempre. Darwin tinha que escolher um nome bonito, né, para colocar lá no mecanismo dele. Aí ele escolheu seleção natural, porque as pessoas já entendiam o que era seleção artificial, né? Seleção natural é um nome chique, ficou bonito e tal. A ideia dele foi o seguinte: do mesmo jeito que a gente está pegando os cães e a gente está cruzando e a gente está privilegiando uma característica em relação à outra, a natureza faz a mesma coisa. Só que o mecanismo natural está fazendo isso sem pensar. Eu, por exemplo, estou direcionando. Olha, eu quero uma variedade de cachorro de orelha maior. Então eu pego os de orelha maior, cruzo com os de orelha maior e assim vou cruzando. Eu posso aumentar o tamanho da orelha dessa população. Vocês concordam que se eu começar a cruzar bicho de orelha grande com bicho de orelha grande, eu vou direcionar para onde vai a espécie, o tamanho da orelha? Ô, professor, você está querendo dizer que uma espécie, eu posso moldar ela? Claro! Ué, se eu começo a cruzar a vaca que produz 8 litros de leite com vaca que produz 10, daqui a 20 anos eu vou ter um rebanho que produz só mais do que 10. Uai, então peraí, mano, a espécie é como se ela fosse de massinha. É um jeito meio infantil de falar, mas o dia que isso der um clique na sua cabeça, na hora que você, como biólogo, a sua mente fizer plim,
você vai ver que a sua mente, você vai fazer um upgrade, entendeu? Você vai sair da versão 1.0 para a versão 2.0 do seu cérebro. Professor, peraí um pouquinho. Quer dizer que a espécie que a gente acostumou desde a infância, eu penso na espécie o leão, o elefante, sei lá, o cavalo. Essa espécie, ela está do jeito que ela está. Mas não quer dizer que daqui a 1000 anos ela vai ser exatamente desse jeito. Não! A espécie, eu posso pegar ela e eu posso mudar a espécie. Eu posso fazer a orelha crescer. Eu posso fazer o focinho da espécie aumentar. Mas não é o indivíduo. Eu não consigo pegar um cachorrinho e fazer o focinho dele aumentar. Mas eu consigo fazer a população a qual ele pertence, daqui a 1000 anos, ter um focinho maior. A espécie, ela não é fixa. Ela é moldável. Eu levo a espécie para onde eu quero. É isso que a seleção artificial faz desde sempre. Quando Darwin sacou, o ambiente faz a mesma coisa. Só que eu sou um ser humano, eu tenho uma mente pensante. E eu estou direcionando para onde vai a variação. Agora, o ambiente, ele não é um ser pensante. Ele não é a seleção natural, quando Darwin criou na mente dele essa ideia, ela não é um espírito da natureza que está escolhendo e beneficiando A ou B. O ambiente, ele é um conjunto de condições absolutamente neutras. Por isso que a seleção natural, ela não é nem imoral e nem moral. A seleção natural, ela não é um ser com bondade preservando os bonzinhos. E nem é um ser malévolo preservando os malzinhos. A seleção natural, ela é amoral. O que significa amoral? Não tem moralidade na natureza. Não existe bom e mal na natureza. Você entende isso? Nós não podemos olhar para a natureza e ver na natureza bom e mal. Não existe isso. Existe simplesmente uma adequação daquela variação que funciona no ambiente onde ela está. Por que isso ocorre? Porque pode ocorrer. Não há propósito, não há objetivo nisso ocorrer. Simplesmente ocorre porque desde que a vida na Terra se estabeleceu, ela vem se desenvolvendo dessa maneira e pode ocorrer assim. Simples assim. Ué, então quer dizer que se amanhã cai um asteroide, muda o clima da Terra todinho, a nossa espécie, por exemplo, pode deixar de existir? Ou as outras espécies que estão aí podem deixar de existir? Claro que sim. Em geral, o que vai acontecer é que existem variantes que sempre preservam a espécie, né? Então a seleção natural, ela vai ter níveis de pressão. Existem situações em que os níveis de pressão são tão altos que uma espécie pode inclusive ser extinta, né? Mas na maioria das vezes, o que acontece é que o ambiente acaba direcionando as características de uma espécie para um caminho, que é aquele caminho que melhor se adapta, né? E variantes que não se adaptam tendem a desaparecer. Com o passar do tempo, eles vão sumindo. Por quê? Ué, porque os indivíduos dentro da espécie vão morrendo, eles não reproduzem mais. E isso acaba gerando... Darwin sacou, mesmo sem ele entender genética, que essas características que tendem a passar pela seleção natural, se elas forem herdáveis, ou seja, se for possível um filhote herdar isso, né, de uma geração para outra, diferente do que o Lamarck imaginava, né, que o indivíduo transfere. Darwin, para falar a verdade, Darwin foi um pouco lamarquista, porque naquela época ninguém sabia genética, então ele meio que... Ele tentava dar uma explicação, porque, por exemplo, lembra daquele negócio que a gente estava falando lá do homúnculo, né? Da teoria de pré-formação? Darwin usou a mesma ideia da pré-formação também. Ele não sabia genética, então ele imaginava que o indivíduo podia transferir para o filhote a característica, né? Então, herdável na cabeça deles era meio aquela ideia que todo mundo tinha. Tanto Lamarck quanto Darwin usaram a mesma ideia, tá? Então é por isso que alguém diz assim, não, Darwin errou. Não é que ele errou, é que ninguém sabia explicar isso. Então ele usou a mesma ideia que todo mundo usou errada, né? Por isso que Darwin morreu sem saber explicar de onde que vem a variação, né? O grande equívoco na mente darwiniana foi essa. Ele morreu sem explicar por que o indivíduo transfere para o outro e de onde que vem, por que o indivíduo nasce diferente e por que o pai e o filho transferem isso para o outro. Ninguém sabia.
e ele também não soube. Só que não saber isso não impediu dele completar o raciocínio, né? Tá, mesmo que a gente não saiba, né? Mesmo que seja um mistério isso, de onde a variação vem, a consequência daquele variante que está mais bem adaptado tender a ser direcionado pelo ambiente, reproduzindo mais e sendo mais preservado no ambiente, produz um efeito. Qual efeito? O efeito de adaptação daquela espécie. Então, uma população, quando a gente diz que uma espécie está adaptada, quando eu digo o elefante está bem adaptado na África, eu não estou dizendo que um elefante está se adaptando a nada. Eu estou dizendo que a espécie elefante, ela vem passando por um mecanismo seletivo que favoreceu formas variantes de elefante que já nasceram tão bem ajustadas ao ambiente onde elas estão, que elas continuam vivendo, esses indivíduos continuam chegando na fase adulta e eles estão produzindo descendentes que muito provavelmente herdarão também as mesmas características e continuarão bem adaptados no ambiente na próxima geração. Então, evolução, do ponto de vista darwiniano, nada mais é do que espécies passarem pelo mecanismo seletivo, sendo direcionadas pelas condições do ambiente para aquelas situações de encontro entre o que eu tenho e o que o ambiente oferece. E esse ajuste é o que nós chamamos de adaptação darwiniana. Beleza, pessoas? Então, uma pessoa, quando ela diz que ela não entende a evolução, a primeira coisa que você tem que perguntar para ela é o seguinte: o que você já estudou disso aqui? E você vai descobrir que a maioria das pessoas que acham que não entende a evolução é porque, na verdade, elas nunca estudaram desse jeito, isso aqui dessa forma. Eu sei lá, na cabeça delas, elas decoraram um monte de conceitinho, alguma coisa assim. Mas eu desafio você a me convencer que você não entendeu isso aqui. Eu quero olhar para a cara de vocês. Vou olhar para a cara. Estou olhando para as fotinhas suas, porque você não tem coragem de mostrar sua cara aí. Se você tiver coragem de mostrar sua cara, você mostra aí agora. Fala para mim. Você tem coragem de me dizer que você não entendeu esse raciocínio? Pessoas, fala comigo aí. Ou fala comigo aí. Professor, eu saí faz uns 2 minutos. O que você perguntou? Pessoas, é o seguinte, eu vou obrigar vocês a abrir a câmera 24 horas. Vocês não ficar viajando na maionese aí. Café. Legal. Ó, eu tô perguntando o seguinte. O meu, deixa eu falar, eu acabei de entrar de novo porque caiu a conexão, mas tô voltando. Tá bom. O que eu tô dizendo é o seguinte. Quem tem coragem aí de falar... Não, pode comer, pode continuar comendo ainda de boa, mas presta atenção no que eu tô falando aqui. Quem tem coragem de me dizer que não entendeu esse raciocínio? Que esse raciocínio que eu acabei de descrever aqui, ele não é lógico. Você tem coragem de dizer que você não entendeu esse raciocínio? Que esse mecanismo está acontecendo no mundo natural? Eu acho que qualquer pessoa, em sã consciência, você não precisa nem ter um QI privilegiado. Você entende claramente que esse mecanismo é o que acontece com qualquer espécie, não é? Perceber que algum aluno seu falou, olha, eu tenho dúvidas a respeito do que é evolução. Você pergunta para ele se ele entende isso aqui. Porque é só isso. Quer dizer, existem consequências a partir disso. Mas, quando Darwin entendeu isso, ele resolveu escrever isso e sintetizar isso num livro, né? Esse livro, ele se chamou A Origem das Espécies. Ele foi escrito em 1859 e veja que Darwin demorou 25 anos para ter coragem de escrever o livro. E por quê? Porque ele tinha dúvidas? Não, pelo contrário. Aí ele resolveu escrever, quase que ele não escreve. Porque esse outro chegado aqui, o Wallace, né, que era um biólogo pobre e que precisava trabalhar para juntar o dinheiro para poder fazer as expedições. Darwin não, era um menino rico, né, nunca precisou nem trabalhar, pois que o Darwin já tinha descoberto. E ele escreveu um artigo e mandou para um amigo do Darwin, que era o editor da revista.
O amigo do Darwin falou, ó, você vai se ferrar. Porque teve um chegado lá, o Wallace, descobriu a mesma coisa. Só que o Wallace, ele não falava seleção natural. Ele descrevia no artigo dele a tendência da preservação das características mais favoráveis dentro da espécie. Ou seja, a mesma coisa, né? Então, ele descrevia que aqueles indivíduos que eram mais bem adaptados tendiam a reproduzir mais e deixar mais descendentes, e isso afetava as características da espécie lá na frente. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém ia perceber isso, porque é óbvio, é o que está acontecendo na natureza. Só que o Darwin percebeu primeiro. Aí ele ficou doido, né? Ele resolveu escrever o livro dele, escreveu muito rápido lá, uma versão assim, às pressas. Dentro de um ano ele escreveu essa versão. Era uma versão que era para ter 750 páginas, acabou saindo com 400 páginas. Então, na cabeça, assim, o artigo, para poder dar ao Wallace também o mérito, né? Porque a descoberta dele foi muito importante. Por isso, inclusive, que hoje, quando você algum dia tiver que dar uma aula sobre esse assunto aí, hoje a gente vê da seguinte maneira. Quando a gente fala sobre seleção natural, o termo seleção natural de 2009, 2010 para frente, ele não pode ser mais usado somente como sendo uma ideia do Darwin, tá? Então nós biólogos hoje, quando a gente fala sobre seleção natural, a gente meio que é obrigado a dizer seleção natural Darwin ou Darwin-Wallace. Por quê? Mas hoje a gente, quando quer falar de seleção natural, a gente fala seleção natural Darwin-Wallace. Só que o Darwin descreveu isso melhor primeiro, né? Então, na verdade, o que o Darwin descreveu foi isso aqui, ó. Ele descreveu o quê? O que acontece? Uma espécie, ela tem variação. O Lamarck não percebia isso, né? Para o Lamarck, todo mundo estava bem adaptado ao ambiente, por quê? Por uso e desuso, o indivíduo adquiriu adaptação. O Darwin não, ele percebeu que no meio dos adaptados nascem alguns, esse cruza com esse, nasce um desse, ó. Então, nascem bichinhos não adaptados. Quando o ambiente muda, ele simplesmente seleciona quem estava melhor adaptado. Agora, aqueles que estão melhor adaptados, ao se cruzarem, produzem variantes. Então pode nascer alguém menos adaptado do cruzamento de indivíduos bem adaptados. Por quê? Porque a variação existe. Então o ambiente ele não age como um indutor da variação. O Lamarck pensava que o ambiente fazia o indivíduo criar adaptação. Não é isso. O ambiente ele é uma peneira. Ele seleciona a variação que surge espontaneamente na espécie. Agora, Darwin morreu com essa interrogação. Ele não sabia de onde variava, né? Agora, uma coisa é certa, conforme aumenta o número de indivíduos, aumenta a competição, aquelas características que são favoráveis e desfavoráveis passam pela seleção. E aquelas que são mais adaptadas continuam. O nome que a gente dá a isso é a adaptação darwiniana. Então, quando que uma espécie está evoluindo? Ela está evoluindo quando ela está passando pelo mecanismo de seleção darwiniana. O que o Darwin acabou observando é que, resumindo um monte de coisa, é a média daquilo que está sendo produzido pelo mecanismo de seleção sobre ela, né? Então, por exemplo, quando a gente está vendo uma espécie, a gente está vendo o seguinte, professor, quando eu digo que um passarinho tem um bico, a espécie de pardal tem o bico de 2 centímetros, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todos os bichinhos têm 2 centímetros? Não. Eu estou dizendo que, em média, a maioria dos bichinhos nascem com 2 centímetros. Por quê? Porque a seleção natural vem selecionando bichinhos de 2 centímetros, porque no ambiente tem mais comida que privilegia ter um bico de 2 centímetros. Então quem nasce com um bico de 2 está mais bem adaptado, tem mais comida disponível, reproduz mais e deixa mais descendentes. Mas quando cruza um de 2 centímetros, pode nascer um bichinho com um biquinho de 1 centímetro. Só que ele vai estar aqui, nesse desvio, ó. Ah, então a espécie, ela tem uma média. A adaptação dela é uma média. Só que tem desvios, tanto para a esquerda quanto para a direita. Um casalzinho de 2 centímetros pode cruzar e produz um bichinho com um bico de 3. Por quê? Porque pode acontecer. Porque a espécie tem variabilidade. Darwin não soube explicar por quê. Hoje nós sabemos, por causa de mutação, de recombinação gênica. Então, o que Darwin trouxe para a biologia foi que a espécie, ela não é a espécie, ela está alguma coisa. Vocês entendem isso?
A espécie, ela é uma entidade flutuante no tempo. Quando eu vejo uma espécie, então eu olho para o leão, e na época do Linneu, o Linneu definiu o leão como se o leão fosse estático, como se o leão tivesse sido projetado para nascer leão. Ou seja, desde o dia da criação, o leão é leão. Não é. O leão, aquilo que eu estou chamando de leão hoje, é uma entidade móvel no tempo. Pode ser que daqui a 1000 anos, a espécie leão, ela tenha a juba menor do que tem hoje. Pode ser que daqui a 1 milhão de anos, a espécie leão, ela tenha o focinho mais longo do que tem hoje. Vai depender do mecanismo de seleção pelo qual essa espécie vai passar. Então, quando eu olho para uma espécie na natureza, está sendo mantida pela seleção natural. Então, essa seleção natural que mantém a espécie nessa média, mas que pode ter variações, ela é chamada de seleção estabilizadora. Então, Darwin percebeu que a maioria das espécies, elas estão submetidas a uma seleção que está estabilizando o fenótipo dela. Então é por isso que a gente tem a impressão de que a espécie está lá, ela é fixa. Porque, professor, lá no Egito Antigo, há 7.000 anos atrás, tinha desenho de elefante. E o elefante que tinha no Egito Antigo é o mesmo elefante que tem hoje. Por isso que na mente de um criacionista, tudo tem que ter nascido pronto. Porque o elefante do Egito era igual ao elefante de hoje. Ou então, tudo é fixo, tudo foi projetado e apareceu no mundo do jeito que foi projetado. Não, doido, mas é que 8.000 anos é um tempo muito curto. De 8.000 esse elefante daqui a algum tempo, ela não seja exatamente, a tromba não seja exatamente daquele tamanho. Porque 8.000 anos, 10.000 anos é um tempo muito curto. Para que aconteça mudanças nessa seleção estabilizadora, tem que ter muito tempo. Ou tem que ocorrer o quê? Um evento catastrófico. Então, de vez em quando, o que acontece? Acontece isso que está do lado esquerdo. Então, por exemplo, uma mudança muito drástica no clima pode começar a selecionar o quê? Por exemplo, o ambiente mudou e aquela comidinha para o bico de 2 centímetros, ela não existe mais. Por quê? Teve um furacão lá, arrancou as plantas, tudo tal. Aí agora, aquela espécie, a mesma espécie, essa espécie que estava submetida a uma seleção estabilizadora, ela é submetida agora a um outro mecanismo. Uma pressão. Porque não tem mais comida que dá para o bico de 1 centímetro e de 2 centímetros comer. Mas tem muita comida que o bico de 3 come. Então o que vai acontecendo com o passar do tempo? Os bichinhos com bico de 2 e de 1 começam a morrer de fome. Mas os de 3 continuam reproduzindo e deixando descendentes. Então, com o passar do tempo, a pressão de seleção, ela direciona o tamanho do bico para 3. Então você está querendo dizer, professor, que se eu chegar lá 1.000 anos depois, essa mesma espécie que tinha o bico de 2, agora ela tem o bico de 3. E essa média, ela vai tender a estabilizar. Então, esse novo ambiente, ele vai criar uma nova seleção estabilizadora para o bico de 3. Agora vai nascer de vez em quando bichinho com bico de 1, de 2, e de vez em quando pode nascer um variante com bico de 4. Mas se o ambiente continuar estável, essa situação estabilizadora, ela vai se estabelecer agora, para esse novo bico aqui. Ó. Mas durante um tempo, esse tempo pode durar quanto tempo? Sei lá, pode durar 1000 anos. A pressão pode estar exercendo um efeito de seleção direcional. E de vez em quando pode acontecer isso aqui. Uma seleção estabilizada, ela pode ser quebrada. Como? Na deriva dos continentes, por exemplo, uma espécie, uma população, ela foi dividida em duas. Essa população dividida em duas, uma delas foi submetida a um efeito de seleção e a outra, em outro ambiente, outro efeito seletivo. Eu começo a estabelecer uma nova população que o tamanho do bico vai para 1 centímetro e uma outra população que o tamanho do bico vai para 3 centímetros. Com o passar do tempo, isso aqui vai entrar nisso aqui, numa seleção estabilizadora. E isso aqui também. Mas durante um período, uma espécie pode estar sendo quebrada em duas populações. Pode estar acontecendo o quê? Uma seleção disruptiva. Então eu tenho 3 mecanismos básicos. O tempo inteiro na natureza, qualquer espécie do mundo está submetida a um mecanismo desse aqui num determinado momento do tempo. Entende isso? Nesse momento, o Covid está exercendo esse efeito na nossa espécie. Ó. Por quê? Porque ele está matando todo mundo que pega
o vírus e que não tem resistência. Entende a lógica? Nesse momento, o Covid está exercendo sobre nós um efeito direcional. Quanto tempo isso vai durar? Até a vacina. No momento em que a gente criar a vacina, aí beleza. Aí todo mundo pode pegar o vírus, que o vírus deixa de ser um efeito de pressão seletiva. Uai, então toda a espécie está passando pelo mecanismo de seleção natural. Todas. Inclusive a nossa. Claro, toda a espécie está evoluindo do mesmo jeito. Toda a espécie está passando pelo mesmo mecanismo. Pessoas, vocês entenderam a lógica disso aí, mano, velho? Tá de boa? Entenderam isso? Hã? Tranquilo? Me dá um ok aí. Entenderam a lógica disso aí tudo? Sim? Sim? Me diga, me diga, me diga. Me dá uma mãozinha, me dá um chat, qualquer coisa. Hã? Fala aí, pessoas. Não. Oi. Me ouvindo? E aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo, Paulo. Tô. Fala. Não, com certeza. Entender? Eu entendo. Eu já li muita coisa a respeito e tal. Mas é difícil, professor, essa questão, porque eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade para entender o que é teoria científica ou um dogma distribuído ali na ciência. Não, mas eu acho assim, que talvez nós, biólogos também, a gente peca, né? Porque nós é que deveríamos sentar com as pessoas e explicar essas coisas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você que vai se tornar um biólogo diplomado, alguém que vai receber um diploma, dizendo que você é uma pessoa que representa uma área, né? Porque, veja, é uma vergonha um médico receitar cloroquina. É um vexame para a classe médica. Um médico decente, um médico que tem formação científica decente, ele olha para um médico que receita ivermectina sem ter comprovação científica nenhuma para poder vender remédio à torta e à direita e ganhar comissão para um paciente, é um vexame, é uma vergonha isso para a categoria deles. Nós, biólogos, nós temos que entender que a nossa classe é a classe formadora de opinião a respeito de como que o ambiente, a compreensão que as pessoas têm a respeito de como que a natureza funciona. Então a gente peca também em não, por exemplo, transmitir de maneira correta para as pessoas o nosso conhecimento. Uma coisa eu tenho que ter em mente. Uma pessoa, a minha mãe, que fez ensino fundamental, ela não tem obrigação de entender isso. Agora, o que eu estou te perguntando é você, que escolheu prestar vestibular para fazer biologia, que vai receber um diploma como cientista da área biológica, você não pode ter dúvidas. Não tenha dúvidas sobre isso. Nenhum de vocês, de nós, pode ter a menor dúvida. E essa questão de dogmas na sua cabeça era antes de você entrar na universidade. Depois que você entrou, é outra história. E olha, nós não estamos falando agora de religião, de acreditar em nada. Não, você pode acreditar no que você quiser. Não tem problema. Isso aqui não atrapalha uma pessoa ser religiosa. Ela pode ser religiosa, do jeito que for. Mas ela não pode não entender o que o mundo natural, como que o mundo natural funciona. Entender isso aqui não atrapalha em nada ter fé religiosa, em nada. A não ser que na sua mente caiba uma ideia maluca de que o mundo apareceu pronto, puff, do nada, do além. Tá, mas aí não é religioso. Aí é tipo assim, é o extremo do fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo religioso ele não é ruim só para a ciência, ele é ruim para a própria religião, né? Os próprios religiosos abominam os fundamentalistas religiosos, que são doentes da cabeça, né? Um terraplanista não é uma pessoa que tem uma opinião formada. Um terraplanista é uma pessoa que não tem opinião nenhuma. É uma pessoa ignorante de informação. Entende isso? São duas coisas diferentes. Então não pode passar a mão na cabeça. Ah, não, eu tenho que respeitar o direito do outro ser burro. Não, tudo bem, pode ser burro, mas não pode repassar isso para as pessoas, por exemplo, usando um diploma, né? Então, por exemplo, eu não posso assinar um diploma de biólogo e eu ficar repassando maluquice para as pessoas. Senão eu estou indo contra a minha classe profissional. Assim como um médico que receita cloroquina e ivermectina, ele é um mala que está indo contra a classe médica científica. Entende isso?
Ou é por ingenuidade mesmo, né? Ou falta de caráter. Não, eu não acho. Sei. Não, eu acho que ingenuidade você tem razão. Falta de caráter, não sei. Eu acho que às vezes é ingenuidade mesmo. É porque o próprio indivíduo nunca estudou isso desse jeito. Ele nunca entendeu, na verdade, né? Ele fez um ensino médio, tá cheio de biólogo aí dando aula em escola, né? Você vai em Anápolis, aí nesse cursinho de Anápolis, tá cheio de cara que fez um curso de biologia e foi para a escola dar aula. Aí chegou lá para dar aula, o que ele fez? Ele pegou um monte de coisinha, anotação antiga que ele tinha lá do ensino médio dele e ficou replicando aquelas mesmas aulinhas que ele teve no ensino médio dele. Ele não questionou se aquilo que ele entendeu estava correto. A gente tem que questionar o tempo inteiro se o que nós sabemos está correto. O tempo todo tem que estar questionando isso. Eu tenho que questionar isso que eu estou falando para vocês o tempo todo. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono de verdade nenhuma. O que existe é um conjunto de conhecimentos que está sendo cada dia acrescentado de mais conhecimentos novos. E eu poderia avançar esse raciocínio nosso falando sobre novidades que têm sido descobertas, principalmente na epigenética, que chamam a atenção para mecanismos novos. Ninguém sabe se esses mecanismos seriam capazes de mudar a nossa ideia a respeito da evolução darwiniana. Parece que não, tá? A epigenética é mais um mecanismo que está acontecendo na natureza e que nós sabemos que pode ocorrer. Mas muito provavelmente não vai mudar a teoria darwiniana, né? Mas nós temos que conhecer. Então eu poderia, nesse momento aqui, começar a acrescentar coisas novas, chamando atenção para alguns aspectos. Mas não é o meu caso, não vou fazer isso, não estou dando aula de evolução. Isso aqui é uma revisão de ensino médio. Eu preciso disso para poder dar aula dos vertebrados que eu vou falar a partir de agora. Lá nas aulas de evolução, lá, você vai estudar com a Hélida lá, ou sei lá quem vai dar evolução para vocês, aí vocês vão gastar um tempo estudando mecanismos genéticos de evolução. É outra história. Não é nada disso aqui que nós estamos falando. Nós estamos dando aqui uma aula de revisão do ensino médio. Agora, eu não posso sair da universidade não entendendo esse mecanismo básico. Entende isso? Tá? E é isso que a gente tem que repassar para as pessoas. É isso que nós temos que conseguir passar adiante. Certo? Então, beleza. Pessoas, ó. Não, então tá jóia. Eu vou segurar por aqui, porque se eu continuar aqui, eu iria mais umas 2 horas aqui nesse caminho aqui, tá? Para o que eu quero estabelecer como uma meta da gente fazer uma prova, fazer uma atividade e etc., eu acho que tá bom, tá? Na verdade, peraí, eu vou... Vocês aguentam mais 10 minutinhos, não aguentam? 10 minutos, só 10. Não é 10 que vai virar meia hora, não. Aguenta mais 10 minutinhos, não aguenta? Sim? Tranquilo. Então, ó, 10 minutinhos, só para eu acrescentar um outro negocinho aqui, ó. Então, o grande lance, né? Aí você vai dizer assim, pô, professor, então o grande chance da ideia do Darwin foi que ele descobriu a seleção natural. Veja, a seleção natural, ela até foi uma coisa legal, né? Mas você viu que o Wallace descobriu a mesma coisa. Outras pessoas iam descobrir esse mecanismo da seleção natural na mesma época lá. Então, o grande chance da ideia darwiniana, na verdade, não foi nem a seleção natural. A seleção natural é um mecanismo fundamental, é importantíssimo dentro da ideia dele e tudo mais, mas, na verdade, a grande sacada que o Darwin teve, né, não foi a seleção natural em si, mas foi o que a seleção natural pode provocar. Porque, veja, Darwin percebeu que se uma espécie ela está passando por um mecanismo seletivo, igual eu te mostrei aqui, então significa que uma espécie ela está passando por um mecanismo de seleção estabilizadora. De repente, ela pode ser submetida a uma pressão direcional que direciona essa espécie para um outro caminho, correto? A grande sacada, na verdade, que o Darwin teve, e por isso que o nome do livro... Você já parou para pensar nisso? Por que o livro do Darwin não chama Seleção Natural, né? O livro do Darwin chama A Origem das Espécies. A grande sacada dele foi que uma espécie, ela é tão moldável, uma população, ela é tão moldável no tempo, que uma pressão muito grande, ela pode direcionar uma população de uma espécie para um caminho tão diferente, mas tão diferente daquilo que ela era, que depois de um determinado tempo, essa espécie
não é mais a mesma espécie. Não, peraí um pouquinho, peraí. Quer dizer, eu posso... a seleção natural ela pode direcionar uma mudança, uma variação da espécie tão grande que, com o passar do tempo, aquela espécie não é mais a mesma espécie. Vocês entendem a lógica disso aí? Não, como que ela não é mais a mesma espécie, professor? Darwin sacou algo interessante, que a seleção natural tem uma propriedade que é incrível. E ele chamou isso de especiação. O que é especiação? É uma espécie dar origem a outra espécie. Essa, na verdade, foi a grande sacada. Por isso que a teoria darwiniana ela foi brilhante. Por isso que a gente fala do Darwin até hoje, quase 200 anos depois. Porque, veja, o maior mistério que tinha na mente das pessoas no século XIX era o maior mistério desde a época do Aristóteles. De onde que vem a vida? De onde que surgiram as espécies? Eu acabei de falar agora há pouco. De onde que surgiu um poodle? Um poodle, ele não é um bicho que surgiu do dia da criação? Não teve alguém que foi lá e criou um poodle? Não, nós criamos o poodle. Mas de onde que surgiu a espécie Canis familiaris? A gente pegou a espécie de lobo, Canis lupus, que é a espécie que estava lá na Europa, e a gente levou essa espécie para casa e foi cruzando os bichinhos. Aí foram nascendo bichinhos cada vez mais diferentes. E a gente foi cruzando cada vez mais. Chegou um ponto que esse bichinho de hoje, que é o Shih Tzu, que é o pastor alemão, que é um poodle, se eu tentar cruzar esse bichinho com o Canis lupus, com o lobo europeu, ele não cruza mais. E lembra, nós temos uma definição de espécie na nossa mente. O que é uma espécie? É um grupo de organismos que está lá na mesma região, cruza livremente e tem descendentes que são férteis. Então, o que define para mim que um organismo é da mesma espécie do outro? É ele poder estar no mesmo ambiente, é ele compartilhar uma ecologia parecida e ele poder cruzar e ter descendente fértil. Darwin sacou que imagina que eu tenho uma espécie A qualquer. Essa espécie tem variantes genéticos dentro dela. Tem bichinhos aqui que variam. Se essa espécie for submetida a uma barreira, e ele imaginou numa barreira geográfica, né? Isso pode acontecer de outras maneiras, tá? Depois você vai estudar outros mecanismos. O próprio comportamento pode gerar isso. Mas o mais fácil da gente ver é uma barreira geográfica. Então, por exemplo, um rio, a deriva continental, o soerguimento de uma montanha ao longo do tempo, isso pode dividir as populações. Então, quando eu tinha uma população A, ela foi dividida em duas subpopulações. Eu poderia chamar de A' e A duas linhas. Professor, ainda é a mesma população? Não, não é a mesma. Por quê? Porque os variantes que estavam aqui, eles foram aleatoriamente divididos. Quem foi que decidiu que o bichinho que tinha o bico maior tinha que ficar aqui e o de bico menor tem que ficar aqui? Não, ninguém definiu isso. Isso foi aleatório. Então você concorda que variantes genéticos daqui não ocorrem aqui. E mutações que ocorrem aqui também não ocorrem aqui. Então os daqui cruzam com esse e os daqui cruzam com o daqui. Isso aqui só pelo fato de ter passado a barreira já diferenciou as duas populações. Se amanhã essa barreira sumir, beleza, pode ser que volte a misturar de novo. Mas se essa barreira continuar durante 1 milhão de anos, as mutações aumentarem, cada vez essa população vai ficar diferente dessa. E essas variações vão aumentar tanto que elas vão chegar a um nível de começar a criar uma diferença entre essa população e essa população. No momento em que essa população começa a ficar diferente dessa, a gente chama essa população de raça. O que é uma raça? A raça é uma subpopulação de uma espécie ancestral que ela está sendo selecionada para um outro caminho. Pode ser que isso leve à origem de uma espécie nova? Pode ser que sim. Pode ser que caia um meteoro e essa raça desapareça. Por isso que nós não temos como prever isso. É imprevisível isso. Eu só tenho como saber que uma espécie existe depois que ela já existiu. Não tem como eu ver uma raça no meio do caminho? Não tem, né? Toda subpopulação, ela é uma raça. Agora, em que estágio que ela está? Ela é uma raça que ela vai produzir uma espécie nova? A gente não tem como saber. A não ser que a gente tivesse a espécie ancestral e a gente pudesse ver quanto essa população diferenciou da espécie original. Só que isso é muito difícil de fazer. Então, quando isso aqui ocorre durante um tempo muito longo,
essas raças ficam tão diferentes que essas subpopulações adquirem o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. A partir do momento que se estabeleceu o isolamento reprodutivo, eu posso até pegar indivíduos, eu posso até tirar essa barreira geográfica. Eu posso pegar indivíduos dessa subpopulação da espécie A e tentar cruzar com essa subpopulação de A. Só que não cruza mais. Então veja, por definição, espécie são seres que estão no mesmo ambiente, no mesmo ambiente ecológico, que cruza e tem descendente fértil. Ué, então peraí, então quer dizer que se eu não posso cruzar e ter descendente fértil aqui, eu não posso dizer que essa espécie é essa espécie. Não. E eu não posso dizer que essa população é essa espécie. Também não. E eu não posso dizer que essas duas espécies são a espécie A. Você concorda? Porque se as duas fossem a espécie A, as duas cruzavam e tinham descendentes férteis. Uai, vem cá, então o que são essas duas subpopulações? Elas são novas espécies. Essas novas duas espécies, elas não existiam há 1000 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. Quem que existia? Existia a espécie A. Peraí, então a espécie A, ela deu origem à espécie B e à espécie C. Sim, a espécie A, ela deu origem a duas novas espécies. E de onde essas espécies vieram? Elas surgiram do além? Teve que ter uma força sobrenatural para ir lá e criar essa espécie no planeta? Não, essa espécie se originou de populações que existiam antes. Ué, mas então toda espécie que existe na Terra, ela existe porque ela é oriunda de uma população anterior. Sim. Nenhuma espécie foi criada. Nenhuma espécie foi criada. A não ser as que nós criamos por seleção artificial. Nós criamos espécies novas, porque nós descobrimos o mecanismo de seleção. Agora, o ambiente criou espécies novas através de um mecanismo de seleção, só que não artificial. Seleção natural. E é isso que vem acontecendo desde que a vida existe na Terra. Desde 3,5 bilhões de anos para cá, as espécies vêm criando novas espécies. Por quê? Qual o propósito disso? Nenhum propósito. Porque pode ocorrer. Simples assim. E vai continuar ocorrendo. Toda espécie pode originar uma nova espécie, desde que essas condições sejam mantidas. A nossa espécie poderia dar origem a uma outra espécie? Claro que poderia. Só que poder não quer dizer que é possível, mas não é provável que a nossa espécie dê origem a outra. Por quê? Porque a gente teria que ter um isolamento, a gente teria que ter essa separação, né? Um direcionamento de seleção para um outro caminho. Seria muito difícil. A não ser que a gente pegasse um grupo humano, levasse para um outro planeta, beleza, isolasse lá e nunca mais tivesse contato com o grupo genético daqui, pode ser que a gente levasse a nossa espécie para um outro mecanismo de seleção, produzindo uma nova espécie. Mas, assim, a priori, não. A nossa espécie está passando por seleção, geralmente estabilizadora, a gente tem hora que é direcionado um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas está passando por um mecanismo de seleção mais ou menos estável no mundo onde nós vivemos. Entende a lógica? Todas as espécies se originaram dessa forma, pelo menos até onde nós sabemos no planeta. A Lynn Margulis, que foi uma mulher que ganhou o prêmio Nobel, ela descobriu um outro mecanismo. Ela descobriu um mecanismo diferente do mecanismo do Darwin. Ela descobriu que a endossimbiose é um jeito de evolução diferente, que ao invés de uma espécie ancestral quebrar e produzir duas, é possível uma espécie fundir a outra. Por isso que as mitocôndrias que estão dentro das suas células são bactérias que se fundiram às nossas células eucariontes e aí produziram uma nova espécie de células. As células eucariontes, elas foram uma nova espécie de ser vivo que se originou pela fusão de dois tipos diferentes de seres que existiam. Um deles era bactéria e outro era uma célula mutante que tinha muita membrana. Esses seres se fundiram produzindo uma espécie nova de seres, uma espécie eucarionte. Essas espécies eucariontes é que continuaram reproduzindo e produzindo as células eucariontes, que acabaram dando origem a plantas, a animais, a tudo que existe hoje vivo, que é eucarionte. A Margulis descobriu um novo mecanismo de evolução, a endossimbiose. É um mecanismo, mas ele só é aplicável a seres muito, muito, muito simples. Por isso que não dá para explicar como é que se originou a nossa espécie por endossimbiose. A endossimbiose não explica.
é um mecanismo evolutivo a mais na natureza. Mas ela não explica como que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós variamos de uma espécie chamada Homo erectus. Essa espécie quebrou e deu origem a várias. A nossa é uma delas, a outra foi Neandertal. A nossa sobrou. As espécies de cães se originaram de espécies ancestrais que produziram outras. E assim por diante. Entende a lógica? Existem vários mecanismos que estão acontecendo. Não quer dizer que o Darwin é o único que explicou alguma coisa, não. Outros cientistas conseguiram explicar outros mecanismos. Mas o mecanismo de seleção natural e de especiação que o Darwin explicou é o que melhor explica a maior parte da estrutura da natureza que nós estudamos no mundo hoje. Entendi isso, pessoas? Beleza? Beleza demais, então. Tá? Pessoas, tá joia. Eu cheguei até aqui, é aqui que eu quero, é aqui que nós temos que entender. E eu vou direcionar vocês para os textos que vocês têm que ler, as atividades que vocês têm que fazer, para a gente juntar essas notinhas e obter a nossa nota. Tá bom? Beleza? Ok. Então tá jóia, estamos combinados. A gente vai se comunicando tanto pelo WhatsApp quanto lá pelo Classroom. E a minha prova, barra avaliação, barra atividade, a data dela é a próxima semana. Então aquilo que eu determinar que vocês façam, vocês têm que me entregar naquele dia, até o horário da minha aula. Até na próxima terça, até o meio-dia. Tudo bem? Mesmo que eu esteja dando aula para vocês. Ok? Então, não vai entrar nos de, não, entregue depois. Não vai ter segunda chamada disso, não. Você tem até a semana que vem, no horário da minha aula, para poder entregar as atividades que vão compor a nota. Que eu vou te explicar direitinho, tá bom? Então tá jóia. O senhor vai postar lá no Classroom, professor? Tanto no Classroom quanto no WhatsApp. Em tudo. Ele vai juntar todos aqueles resumos que foram feitos, mais essas atividades, para finalizar a nota, isso? Isso. Aí ainda vou explicar direitinho de novo lá, tá? Aí eu explico para vocês certinho. Beleza? Ok. Então, beleza. Pessoas, então tá bom. Tchau pra vocês, viu? Obrigado. Depois a gente volta. A gente papeia mais. Tchau, tchau, tchau. Tá certo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Um abração pra todo mundo. Tá.